Você está ouvindo o podcast Mulheres Movimentam, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em peixes e Vênus em câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em câncer e Vênus em virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Movimentam. Aqui quem fala é Flávia Shows, comigo tá a Patrícia. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estão nos ouvindo. Estamos aqui muito contentes com mais esse episódio. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais episódios, gente, desse podcast. Hoje a gente tem uma convidada mega especial aí, a Jaiane vai estar com a gente nesse episódio, compartilhando aí um pouco das experiências dela com a gente. A Jaiane, ela é sul-mato-grossense, mestre em geografia, pós-graduando em sociologia e ela leciona na Fundação Bradesco, no município de Miranda, no Mato Grosso do Sul. A Jaiane encontrou na profissão de educadora uma maneira de fazer aquilo que desde criança fazia o seu coração bater mais forte, que é ajudar o próximo. Então, seja bem-vinda, Jaiane. Eu queria te convidar para contextualizar nossos ouvintes e para você contar um pouco da sua trajetória pessoal e profissional aqui para a gente. Olá a todos, obrigada meninas pelo convite de compartilhar, um pouco da minha trajetória. Eu particularmente não acho que tenha nada de excepcional, mas é sempre bom a gente compartilhar aí as histórias, trajetórias. E como a Flávia disse, eu sou professora, estou nesse mundo de professora há 2 anos, agora, dia 25 de junho, faz 2 anos que eu assumi de verdade a sala de aula, dando aula de Geografia e Sociologia em uma escola no contexto do Pantanal, atendendo a sociedade que está ali, ribeirinhos, indígenas, pessoal mais que mora ali na fazenda, nas regiões, nas cidades da região. Tudo isso começou, na verdade, assim, o que eu sabia, quando eu era, vou começar do início, o que eu sabia quando eu era criança, nada, gente? E aí eu comecei a participar da igreja e eu me envolvi um pouco com essa questão de ações para ajudar o próximo. Então eu sempre vi nisso algo que me deixava feliz, ajudar o outro, independente da maneira que fosse. Quando eu estava no ensino médio, eu não gostava de geografia e muito menos queria ser professora. Mas algumas coisas mudaram, ali ao longo do meu ensino médio e eu acabei me encontrando com a geografia, com o professor China, uma pessoa que é essencial aí na minha trajetória, me apresentou a geografia humana. E essa geografia que tenta entender por que eu preciso ajudar o próximo se isso é função aí do Estado. Então, por que a gente precisa dessa filantropia se a gente vive aí numa sociedade que tem um Estado para fazer isso? Então, foi mais ou menos isso que despertou, assim, a minha curiosidade, e a minha vontade de estudar geografia. Mas, mesmo assim, quando eu terminei o ensino médio, eu não queria fazer geografia. Falei, não quero fazer geografia, não quero ser professora. E aqui na nossa cidade, em Três Lagoas, a gente tem bastante licenciaturas. Aí eu fiz o Enem, aí eu joguei para matemática e geografia, minha nota, para vocês verem o tanto que eu sabia o que eu queria da minha vida, Pensei em ir para Dourados fazer relações internacionais com a Patrícia, mas como eu estava perdida, lógico que meus pais não deixaram. Eu fiz até alguns dias de serviço social na universidade, na faculdade paga aqui da nossa cidade, na faculdade particular, porque eu era a primeira da minha família a ingressar numa universidade, então eu não sabia como que era. Então, como eu não fui chamada na primeira chamada, a gente ficou desesperada em casa e falamos, não, você não vai ficar sem estudar, a gente vai fazer a universidade lá na EMS mesmo. E aí eu fui, fiz 3 dias, e aí meu nome saiu na última chamada do Enem, meu nome saiu para geografia. E aí eu fui, e isso foi algo que me deu vergonha por algum tempo. Até uma veterana chegar em mim e falar, não importa o lugar que você passou, o importante é o que você está fazendo aqui dentro agora. E aí eu tomei isso e fui fazer geografia,
ia fazer bacharel, porque eu não queria dar aula, mas aí o professor China conversou comigo e falou que era melhor fazer licenciatura, porque bacharel ia demorar. E aí eu fiz licenciatura. Dentro da universidade, eu vivi o PET, Programa de Educação Tutorial. É um laboratório dentro das universidades que a gente pratica a tríplice acadêmica, ensino, pesquisa e extensão. E, mais uma vez, a extensão está voltada, né, a se estender ali à comunidade. O que eu estou fazendo ali dentro da universidade que eu posso devolver para a comunidade. Então, mais uma vez, eu estava me realizando com algo que eu gostava desde pequena. E aí eu tive o apoio de veteranos, da professora Ed Maranha, que depois veio a ser minha orientadora, e essa foi a minha trajetória dentro da universidade também. Terminei a universidade, não queria dar aula, e aí eu quis fazer mestrado. Falei, vou fazer mestrado, mas eu não queria fazer mestrado na minha cidade, queria fazer mestrado em Uberlândia. Fiz o processo, mas não deu certo. Aí eu decidi fazer mestrado aqui em Três Lagoas, porque todos que estavam à minha volta falavam, né, que era para eu fazer, para não ficar parada e tudo mais. E aí eu fui, fiz um mestrado aqui com a orientação da professora Ed Maranha, com o apoio de todos os meus colegas. E quando eu estava para terminar, sofri um acidente no meio ali do mestrado, fiquei um pouco atrasada. E quando eu estava para terminar o mestrado, eu me candidatei numa vaga para professora. Falei, eu estudei para ser professora, então eu vou tentar, mesmo não sabendo ainda se é o que eu quero. E aí, primeiro eu levei currículos de todas as escolas de Três Lagoas, não fui, né, aí contratada, inclusive fiz entrevistas, teve até uma entrevista que me deixou muito mal, que a moça falou assim para mim que eu não tinha competência para dar aula na escola, na escola deles, né, era uma escola particular. Então eu saí arrasada de lá, porque, nossa, como assim eu não tenho competência? E aí não foi nem uma semana, eu fui chamada para fazer o processo seletivo na Fundação Bradesco em Miranda. E eu falei, eu não vou, porque é muito longe. Nossa, Fundação Bradesco é uma escola de nome, vai ter vários concorrentes. Aí a minha mãe, a mulher, né, e que me inspira também, me empurrou. Não, você vai, você mandou seu currículo, então você vai. E aí a gente foi assim, foi com meu pai fazendo frete na metade do caminho. Aí a gente chegou em Miranda, não conhecia nada. Eu, inocente, achava que Fundação Bradesco era uma instituição privada, né? É uma instituição privada, mas tipo, os alunos pagavam para estudar lá na Fundação Bradesco, que não era nada do que eu imaginava. E aí eu cheguei na portaria da escola, e você anda mais ou menos 1 km de a pé para chegar na escola. E assim, a escola é uma escola rural, né? Uma escola fazenda. E aí eu desci do ônibus e eu ficava assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu fiz o processo seletivo, passei, e hoje eu leciono ainda na Fundação Bradesco. Eu fui para ser uma professora substituta, mas ainda continuo lá, lecionando no ensino médio. E hoje eu posso afirmar que sim, eu quero lecionar. Lecionar é o que eu quero para minha vida. Esse é um pouquinho da minha trajetória. Claro que teve outros percalços pelo caminho, mas esses são os pontos importantes até agora. Gente, então alguns comentários. Eu conheço a Jaiane desde criança, a gente cresceu na mesma cidade, em Três Lagoas, e a gente compartilha algumas coisas aí de trajetória. Ela falou um pouco sobre essa passagem dela dentro da Igreja Católica, e aí eu compartilho essa experiência com ela, né? Levando em consideração essa sua formação e atuação política, né, no sentido mais de intervenção na comunidade, intervenção comunitária, que já começa nessa fase, né, ainda ali na infância, adolescência, dentro da Igreja Católica, dentro do movimento de pastoral, né, pastoral da juventude, pastoral da família, pastoral da criança, e não só, né, com a Casa Coping. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, o que ela foi para você, como que ela te transformou, que rumos ela deu para isso que você conta da sua trajetória. Certo. Como a Patrícia disse, comecei muito cedo essa experiência de se envolver em projetos dentro da igreja, e paralelo, né, à nossa catequese, a gente tinha a pastoral da juventude, que até então estava parada na nossa comunidade, não tinha, né, mais o grupo de jovens, mas quando nós iniciamos na catequese, o sonho era ter a idade para participar do grupo de jovens. Então, nós resolvemos colocar o grupo de novo ali atuante, que é o grupo CEJAC, Comunidade Jovem Amando Cristo. Então, a gente se reunia, éramos em 5 jovens, 4 irmãs, na verdade, né? Eu e a minha irmã, a Patrícia, a irmã dela, e o nosso amigo Adriano, e a Bia. Nós se reunimos e voltamos aí com o grupo de jovem, com a atuação do grupo, sempre sob, né, aí contando, na verdade, com a ajuda da Sueli Castro, que é uma das outras mulheres aí, das tantas,
que me inspiram. Então, a gente fazia muitas ações formativas. E eu acho que dentro desse contexto da minha atuação dentro da igreja, o que mais somou para minha transformação foram as formações que eu tive a oportunidade de participar. E aí, quando eu recebi que eu ia falar sobre esse tópico, eu fiquei até pensando, porque é engraçado como assim, a gente tinha as formações, a gente sabia que aquela formação estava trazendo, que era em cima da campanha da fraternidade, e sempre é um tema polêmico, versa sobre a política, sobre questões sociais. E assim, o quanto que aquilo despertou em mim essa curiosidade de entender as situações da sociedade, que é o que eu estudo agora, é o que eu ensino em geografia, mas que naquele momento eu não sabia de teoria, eu não sabia por quê, né, que eu tinha que ajudar o próximo. Eu sabia que eu gostava de ajudar o próximo, eu sabia que eu gostava de ir nas formações que falavam sobre os contrastes sociais, que falavam sobre aí a questão da corrupção na política, sobre o quanto que o jovem negro é marginalizado na sociedade, mas eu não sabia a profundidade daquilo. E aí eu acho hoje, né, parando para pensar, eu acho que isso foi assim a chave, sabe, que virou para que eu pudesse aí estar onde eu estou hoje, principalmente nessas causas de ajudar o próximo. E eu sempre falo isso, eu falei isso na minha entrevista de emprego, gente, falei assim, olha, eu não tenho experiência, mas eu sempre gostei de trabalhar assim com questões sociais e eu acho que aqui é um projeto que eu posso somar. E assim, é algo que eu carrego mesmo comigo, é uma marca, eu acho, de quem, na verdade, quem passa pela pastoral, tem essa marca de pensar na transformação da sociedade. Eu queria só fazer um comentário antes de passar para a próxima pergunta, que assim, é uma informação relevante, mas ali na década de 90 e no começo dos anos 2000, esse movimento das pastorais dentro das igrejas era um pouco das bases comunitárias da própria esquerda brasileira. Então, eu acho que quando a gente fala dessa experiência, a gente fala também sobre como que o movimento político dialogava com as comunidades no Brasil dentro da Igreja Católica, né? E é interessante pensar como que isso era atendido, como que a própria campanha da fraternidade, que era uma campanha nacional, levava para as comunidades mesmo de cidades pequenas, comunidades ainda menores dentro de cidades já pequenas, questões importantes, como isso que a Jaiane trouxe aqui para a gente, né? Sim, na verdade a próxima pergunta dialoga com tudo que a Jaiane está trazendo, porque ela aqui contou pra gente que esses desafios, né, até entender que lecionar era uma coisa que ela gostaria de fazer, ela foi descobrir isso já fazendo, né? Então, eu queria te perguntar, e tá agora num contexto de pandemia, que você tá dando aula à distância, tá um pouco mais pra gente como que tá sendo esse momento atual de lecionar, e também, assim, uma visão geral que você tem sobre a profissão, né? Então, se você puder falar sobre isso, eu acho que seria bem interessante. Sim, como eu disse, né, a minha experiência como professora, ela se inicia de fato na Fundação Bradesco, na Escola de Miranda, uma escola fazenda, aonde eu convivo com os meus alunos no presencial, né? Eu convivo com os meus alunos, com a comunidade escolar como um todo, diariamente. Os alunos moram no mesmo espaço que eu, nos alojamentos, eu na minha casa, mas assim, eu almoço, janto, tomo café da manhã, dou aula, o horário de lazer deles, a gente está sempre circulando pela escola. Então, é uma comunidade mesmo assim escolar. E isso já, quando eu fui, eu pensei que seria um desafio. Falei, nossa, gente, eu vou conviver, né, com os meus alunos diariamente e eu vou estar numa fazenda. Quem me conhece, assim, sabe que eu não gostava de fazenda. Nossa, eu tenho muitos parentes que moram em fazenda e quando meus pais iam, eu já não ia mais, porque eu não gostava mesmo de fazenda. E aí eu fui, aceitei esse desafio de ficar longe da minha família, porque quem me conhece sabe também o quanto que eu prezo, né, a família. Eu nunca almoço o domingo fora de casa, porque meu pai sempre ensinou que o almoço de domingo é da família, né? Eu estava na igreja desenvolvendo projetos, eu tinha que vir almoçar em casa. E assim, foi muito difícil no início para mim, tanto essa questão pessoal, né, de eu sair ali do seio familiar para ir para 650 quilômetros longe de casa, o contexto, que é a escola, né, um contexto de fazenda, e a minha primeira experiência mesmo em sala de aula. Eu já tinha algumas experiências com substituição, 1 mês, 2 meses, não eram cenários fáceis também. Dei aula para um projeto que chama AJA, né, daqui do estado, que atende os jovens que já foram encarcerados, passaram um período na UNEI e retornaram aí
e eles precisam, então, frequentar a escola nesse projeto do Aja. E aí eu tive a oportunidade de substituir quase um mês a aula com eles. E assim, é muito desafiador, porque não são todos que optam por estar ali. E eu peguei um período do Dia dos Pais, eu lembro até hoje, que a professora deixou que eles deveriam fazer um cartão para o pai. E aí a maioria deles não tinha a figura de pai. E aí, o que, que eu fazia a aula inteira, né? Como explicar isso, como trabalhar isso, porque tinha alunos que ficavam já agressivos, só de você falar, a gente vai fazer um cartão para o seu pai. Ah, a senhora vai entregar para ele lá no presídio? Ah, eu não tenho pai. Ah, quem será que é meu pai? Então, assim, é muito desafiador esses momentos, porque não é só ali o educar, o ensinar, né, a geografia ou a sociologia, tem outras questões. Eu acho que o maior desafio do educador hoje é esse, em sala de aula, que a gente está ali para ensinar, né, o meu componente, mas também eu tenho que pensar na situação que o meu aluno está. Qual é o contexto que o meu aluno está inserido? Dependendo do que eu falo na minha aula, eu posso desencadear uma série de pensamentos negativos ou uma série ali mesmo de problemas para esse aluno. E muitas vezes são 40 alunos numa sala, a gente acaba às vezes não percebendo. Então, acho que essa é a missão mais difícil, sem falar nos próprios percalços, né, que a profissão tem enfrentado na sociedade, desvalorização, a gente não tem aí também a própria educação em si, né, ela não é uma educação transformadora. Eu até trabalho isso com os meus alunos quando a gente está falando de cidadania, né? Será que a escola está formando um cidadão? Ou será que ela está formando mão de obra aí para o mercado de trabalho? Então, isso eu acho que ainda assim, a gente precisa caminhar muito. Quando a gente tem uma educação transformadora de verdade, até o professor vai trabalhar assim com mais leveza. Não que a gente hoje, né, trabalhe assim só aspectos negativos, só reclamar da profissão. Claro que não, mas eu acredito que quando a gente versar sobre uma educação transformadora, as aulas ficarão mais leves, o ensino também, os alunos não vão mais apenas decorar. Tem como a gente ensinar os componentes dialogando com uma ação aí transformadora. Então, acredito muito nisso, mas também sei que a gente está muito distante de fazer isso, né? Esse é um dos percalços que eu acredito. Não sei se eu contemplei a pergunta. Sim, sim. Eu só vou fazer um comentário aqui também. Meu pai trabalha com a socioeducação e ele trabalha com um programa. Teve uma época que trabalhava com programas de rádio e eu lembro muito que ele colocava os programas para tocar para mim e tinha um que era sobre Dia dos Pais também. E hoje aqui nos Estados Unidos é Dia dos Pais, inclusive. E aí eu fiquei pensando na sua fala, problematizando primeiro que isso já gera uma série de conflitos na educação, em colégios, enfim. Quando você vai só nesse formato de família tradicional, né? Não contemplando as outras configurações de família que são possíveis. Agora, ele trabalhando com jovens em conflito com a lei, aí você vê que é uma série de outras problemáticas, porque tinha muitos que focavam muito no amor de mãe, né? No amor de mãe como aquele amor que era a ligação deles com o exterior e, enfim, quem criou ele, porque a gente sabe que a gente vive num país com altos níveis de abandono de pais, né? Então, na sua fala, eu fiquei só refletindo sobre isso, como é importante levantar esses aspectos que às vezes passam batidos, mas são tantas especificidades que a situação fica cada vez mais complexa, né? Eu acho que eu não contemplei ali a parte, né, que você perguntou, que já era um desafio e agora no contexto à distância. Agora, quando a gente fala, né, sobre isso, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: percas, né, a gente vai ter, porque é impossível, a gente está vivendo um caos, né, no mundo. E esse ensino à distância, ele é muito mais difícil, porque eu não posso fazer da minha aula um monólogo, né? Na sala de aula eu chegava, explicava, passava um exercício, um jogo, uma pesquisa e eles faziam. Agora, se ficar só eu falando, né, eu, por exemplo, dou aula de 40 minutos. E eles têm 6 aulas. A gente, na escola que eu leciono, né, eles têm aula de segunda a sexta, 6 aulas por dia. Então, imagine se todo professor chegar e ficar só falando, ele já não tem aquela vontade, né, de entrar na aula, e quando a gente fica só falando, piora a situação. Então, o que está acontecendo hoje, que eu percebo hoje, é que a pandemia, ela, claro que ela trouxe muitas malesias, né, muitas coisas ruins, mas ela também está trazendo um novo formato de ensinar, que já deveria, né, estar aí na escola, que são as metodologias ativas, essa questão também do aluno, né, ser um
estudante pesquisador. Eu acho que está vindo à tona nesse momento e é algo que está contribuindo para uma transformação na educação, porém, está contribuindo para uma parcela mínima de alunos, né? Que a gente sabe que a desigualdade aí no acesso à internet, no acesso às aulas online, é muito, muito, muito gritante essa diferença. Então, a gente consegue aí atingir apenas uma pequena parcela. A escola que eu leciono, a gente ainda tem assim um público maior. Quando eu converso com os meus colegas meus que lecionam em Três Lagoas, a gente percebe uma frequência maior na escola onde eu leciono. Mas porque também, né, a escola tem aí esse compromisso de ir atrás desses alunos. Tem escolas, por exemplo, que só entregam o material. E quando a gente voltar para o presencial, o que será que esse aluno vai ter? Porque você entrega o material, o aluno não consegue desenvolver sozinho muitas vezes. E aí, mais uma vez, entra na questão da estrutura familiar, que eu acho que também é uma base muito forte, muito para a gente conseguir, né, mudar algo. Se eu entrego o material para o meu aluno e o meu aluno precisa ficar em casa sozinho o dia inteiro, porque os pais precisam trabalhar. Quem que vai ajudar esse aluno? Quem que vai auxiliar? Então, a gente tem, assim, muitas especificidades desses estudantes que estão sendo aí, infelizmente, prejudicados por esse momento pandêmico. E isso é uma preocupação, eu acho que de todos os professores do Brasil, não só do Brasil, né, do mundo, de como que essa pandemia vai aumentar mais ainda a desigualdade quando ela, por fim, né, chegar aí a acabar. Bom, Jaiane, então, assim, levando em conta tudo isso que você compartilha aqui com a gente sobre a sua trajetória, sobre sua atuação profissional, não só nesse contexto de estar no Pantanal, exercendo essa função de lecionar, né? Mas também um contexto pandêmico fazendo isso, né? Eu queria que você falasse um pouco como que essa sua escolha pela profissão de dar aulas, se ela se relaciona e como ela se relaciona com a sua trajetória, com isso que você compartilhou com a gente. Bom, eu acho que eu falei um pouco, né, sobre isso nas questões passadas também, que o que me levou a lecionar foi essa busca por ajudar o próximo, que é algo que eu tenho certeza na minha vida. Eu acho que uma questão também de risco, porque não sei se vocês perceberam na minha fala, mas tudo que eu decidir fazer, né, na minha vida, principalmente nessa questão acadêmica que me levou a ser a profissional que eu sou hoje, foi a partir de escolhas que estavam ali, oportunidades, eu não digo nem escolha, foram oportunidades que surgiram no momento e eu decidi encarar essa oportunidade. Claro que eu não tomei essa decisão sozinha, né, de encarar a oportunidade. Muitas vezes eu tive medo, receio, mas as pessoas que estão, né, ao meu entorno falaram que eu deveria tentar, se não desse certo, né, eu retornaria e começaria de novo, e assim foi. Mas graças a Deus, foram oportunidades que eram realmente para mim, porque eu não me arrependo de nenhuma delas, e foi, né, uma oportunidade que me fez eu lecionar no contexto de uma escola fazenda, no Pantanal, uma realidade totalmente diferente do que a que eu vivenciei no meu estágio, que eu vivenciei nas substituições, nos projetos dentro, né, da universidade, que a gente também é para a escola. Então, assim, eu acredito que foi a oportunidade que apareceu, não sei explicar como, eu acho que na verdade, assim, a sequência de escolhas que eu optei, né, em escolher, e abraçar essa oportunidade me levaram aonde eu estou hoje, porque gente, eu fui assim, não tem explicação, eu fui contratada a partir de um anúncio no vagas.com. Então eu me cadastrei de madrugada numa vaga do vagas.com e eles me chamaram para o processo seletivo, eu fui, fiz e ali eu descobri que realmente eu quero lecionar, porque, nossa, é tão bom quando você escuta um aluno, né, falar que ele lembrou de você vendo tal filme, vendo tal série, ou ele te manda algo que ele viu ali, que ele lembra das suas aulas, e você vê que você está realmente ali tocando, né, a vida, a forma do seu aluno pensar, pode ser assim o mínimo. Antes eu não entendia isso também, eu ficava: "Nossa gente, mas o professor faz tanto e o aluno não muda e não sei o quê". Mas hoje, que eu já tenho 2 anos, né, tem alunos que se formaram em 2019 e eu dei aulas para eles 6 meses, e vira e mexe eles me mandam mensagem falando como que eles estão, falando, né, do curso que eles estão fazendo hoje, que lembraram da minha aula numa aula da faculdade. Então isso é muito legal e eu acho que eu vejo, né, o meu trabalho reconhecido nesse momento. Então, é algo, assim, gratificante, e eu diria que é isso mesmo, assim, acho que foram as oportunidades que vieram a mim,
E eu abracei essas oportunidades, e aí sempre fiz o melhor, porque eu acabava gostando, né, do que eu fazia. Foi assim na graduação em geografia, foi assim no mestrado em geografia aqui em Três Lagoas, que eu não queria fazer, que o meu objeto de estudo, eu demorei 6 meses para falar assim para minha orientadora: não, eu sei que isso existe em Três Lagoas e que eu posso pesquisar isso, porque antes eu batia de frente e falava: não, professora, não dá para fazer, não tem isso em Três Lagoas. Tanto que eu sou assim meio receosa também, né? Mas ela falou: não, tem, lê, procura. Professora Ed Maranha, né, uma das mulheres aí também que me ajudou bastante. E aí eu comecei a minha pesquisa e realmente hoje, né, a minha pesquisa, ela tem aí um reconhecimento dentro das outras pesquisas aí em Três Lagoas, falando de centralidade urbana, de espaço urbano. Foi um desafio, uma oportunidade, ao mesmo tempo um desafio, e eu aceitei. Igual eu ter ido, né, para Miranda, numa escola fazenda. Um desafio, eu aceitei, uma oportunidade, um desafio, eu aceitei, e hoje eu morro de saudade de estar na escola fazenda com os meus alunos. Jaiane, você já citou algumas pessoas, algumas mulheres que foram importantes para as coisas que você está realizando, para os caminhos que você trilhou. E aí eu queria te perguntar, mais especificamente, qual o papel que outras mulheres tiveram nas suas escolhas ao longo da sua trajetória pessoal e profissional? Ah, tem algumas mulheres, né, que são meus exemplos até hoje. Tem algumas mulheres que eu cresci junto com essas mulheres, né, uma ali apoiando a outra. E eu tenho aquelas mulheres que sempre esteve ali para quando eu não acreditava em mim, elas acreditavam. A primeira mulher, né, que eu destaco aí como uma mulher importante na minha trajetória, é a minha avó, que ela já faleceu. Minha avó Lourdes, por parte de pai. A gente, quando eu era criança, a gente limpava túmulo no cemitério aqui da cidade. Na verdade, até hoje, né, eu tenho parte da minha família que faz esse trabalho. E eu ia ajudar minha mãe, normal. E aí a minha avó sempre falava o seguinte, que a caneta era mais leve que o balde, que o ar-condicionado era melhor que o sol. Ela sempre falou isso e sempre foi, assim, uma uma motivadora mesmo, para não somente para mim, né, mas para todos os netos dela, mas eu era a neta mais velha, então ela acabava conversando bastante comigo sobre isso. E aí eu sempre lembro dela falando isso, ela carregando o balde, né, ali de água no sol, dentro de um cemitério, e ela falando isso para mim, que eu tinha que estudar, que eu tinha que ser alguém na vida, porque eu estudo ninguém tira, e que ela sempre também falou da questão da liberdade da mulher, que eu deveria estudar, porque era um caminho para eu ter a minha liberdade, para eu não depender de ninguém na vida. Então, esse discurso dela, né, eu sempre lembro desse discurso dela quando eu tenho alguma conquista na minha vida. Aí depois a minha mãe, né, minha mãe, Janaína, uma grande inspiradora para mim, uma dona de casa, né, trabalha aí fora às vezes, mas que ela sempre me apoiou em tudo. A minha mãe, eu falo assim que eu tenho, né, a vantagem de ter a mãe e a amiga na mesma pessoa. Ela sempre acolheu as minhas ideias, né, e sempre me motivou. A minha irmã, ela teve a mesma trajetória que eu e a Patrícia, né, na igreja, um pouco menos ali, porque ela era mais nova, mas ela também escolheu uma profissão de ajudar o próximo, ela escolheu ser enfermeira, né. É uma mulher, assim, que também me inspira muito pelo que ela conquistou. Minha amiga, Patrícia, também, né, uma mulher aí que eu acho muito corajosa por querer aí explorar o mundo, né, ficar longe, assim. Então, também é uma pessoa que eu carrego, assim, nas minhas trajetórias, né, e que eu fico feliz com a vitória dela e ela também fica feliz com a minha, e que nós 2 também, eu tenho certeza que nós somos apoio uma da outra, mesmo hoje, né, estando aí um pouco mais distante. Durante a faculdade tive aí, né, a professora Ed Maranha, sei que são mulheres, mas eu preciso falar, né, do professor China, que foi quem me mostrou esse mundo de oportunidades que a geografia poderia me oportunizar, né, aí. Então, professor China, gratidão pela sua soma na minha trajetória. Professora Ed Maranha me acompanhou a graduação inteira, né, e o mestrado, e até hoje, aí às vezes ela me manda mensagem também procurando saber. E ela tem um ditado, um falar dela que é o seguinte, que ela nasceu para ser ponte na vida das pessoas e não muro. Isso é muito ela. Nossa, a professora Ed Maranhão, ela é uma pessoa que ela te motiva, te dando desafios. "Olha, a gente vai fazer isso porque você é capaz". E aí você faz, né, entrega. É uma mãe ali, vamos dizer, acadêmica também. Não passa só a mão na cabeça, quando precisa ela
fala ali também o que você precisa fazer, né, é dura. Então isso também, assim, aprendi muito com ela, não só no acadêmico, né, mas também na vida pessoal, como ali, né, lidar com os conflitos, como viver em coletividade. Então, ela é uma pessoa muito importante na minha trajetória. Tem uma amiga que eu não poderia deixar de falar dela, é a última. As outras mulheres sintam-se, né, aí também contempladas, que é a Jéssica. Quando eu estava na graduação, eu trabalhei de garçonete. E aí eu trabalhava de garçonete, ia para a faculdade, aí terminei o mestrado e tinha a Jéssica, ela era como se fosse a nossa gerente. E ela sempre me apoiou em tudo que eu ia fazer. Eu ficava até mais tarde na faculdade para terminar, né, ali as coisas do TCC, depois para fazer as coisas do mestrado. E aí eu poderia entrar mais tarde no trabalho no teu horário de janta. Ela sempre dava um jeito de eu continuar trabalhando e estudando. E quando foi para eu ir para Miranda fazer o processo seletivo, falei: "Ah, eu não vou não, porque se eu for, aí eu vou perder o meu trabalho aqui, se eu não der certo lá". Ela foi uma das que falou, né: "Não, você vai, porque se você não der certo lá, a gente te acolhe aqui novamente. E você tem que ir, você é capaz". E ela faz isso a todo momento. Todo momento ela me impulsiona, vamos assim dizer. Então a Jéssica também é uma grande mulher que me inspira. Eu acho que são essas. Ah, e claro, não poderia me esquecer, Sueli Castro, né, nossa amigona aí da Pastoral da Juventude, que foi a mulher que realmente me iniciou nessa trajetória, não menos importante, né, já tivemos aí alguns conflitos, porém, ela é uma mulher, assim, quando eu falo nessa questão de ajudar o próximo, de entender, né, essas diversidades que nós vivemos, é excepcional o conhecimento que ela tem sobre isso, né, e o quanto que ela é empática com as pessoas, não só com mulheres, né, mas no geral. Então, ela também aí é uma das mulheres que inspiraram a minha trajetória de maneira mais direta, né. Claro que eu tenho veteranas, eu tenho amigas de escola, tenho amigas fora da escola que também são importantes, não menos, mas se eu fosse ficar aqui a falar o dia inteiro, né, gente, o nome de vocês. Então escolhi aí algumas que estavam ali diretamente, né, mesmo comigo. Que incrível, né? É sempre bom ouvir isso, assim, que a gente também relembra de todas as pessoas que auxiliaram a gente nessa trajetória, né? Ela falou muito sobre a Sueli Castro, gente, eu também compartilho, assim, é uma das pessoas que me incentivou muito, assim, a procurar mais, e a Sueli, falando dela especificamente, é uma pessoa que dá a vida, assim, pelo que ela faz, pela educação, pela formação das pessoas, e eu acho isso incrível. Agora, mudando da água para o vinho, Jaiane, assim, eu sei que você é uma pessoa que preza muito pela sua liberdade, e que esse é um ponto importante para você na hora também de se relacionar com outras pessoas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é culpa do meu pai, tá, gente? Eh, eu sempre tive um pai muito protetor, né, e eu lembro até hoje que eu quis namorar quando eu tinha 16 anos. Aí você já entendeu o porquê que eu prezo tanto a minha liberdade agora e porquê que aos 27 anos, praticamente, eu nunca tive um relacionamento sério na minha vida. Eh, pelo menos isso é o que eu falo pra mim, né. Algumas pessoas falam que não é isso. Quando eu tinha 16 anos, eu quis namorar. E aí eu falei pra minha mãe que eu queria namorar, e aí ela falou assim: "Olha, o seu pai já te prende de um lado, né, você já é presa. E aí você vai namorar, você vai ser mais presa ainda, porque quando o seu pai te liberar, o seu namorado vai te segurar. E é isso que você quer?". Aí eu falei que não, né, e que nem precisava mais ela falar com meu pai que eu não ia querer namorar. E ela falou para o meu pai, porque eles contam tudo um para o outro. O meu pai veio falar comigo, né, e aí o meu pai falou assim: "Olha filha, você tem que entender que não é porque você deu um beijinho num cara que você precisa namorar com ele, não sei o quê, né, você é muito nova, que o pai entende que se você for numa festa e beijar é normal, então você não precisa namorar". Falei: "Tá bom". E aí eu sigo nessa vida de não precisar namorar até hoje, porque eu penso da seguinte maneira, né, não só essa questão da liberdade, é claro que a minha liberdade para mim é muito importante, principalmente porque eu vivi uma adolescência, né, na verdade até os meus 20 anos ali, eu vivi muito regrada, muito presa. Não que eu reclame disso, antes, claro, né, eu reclamava, eu não entendia, mas quando eu fiquei mais velha eu comecei a entender e aí eu já nem batia mais de frente com meu pai. "Tá bom, tenho que estar em casa meia-noite, eu vou estar em casa meia-noite".
às vezes passava, né, gente? Mas assim, aprendi a lidar com isso, tanto é que quando meus amigos iam me zoar, eu não gostava, porque pra mim meu pai estava me amando meu pai me ama dessa maneira, né, até hoje se deixar ele faz isso. Mas então eu aceitei e pronto. E aí eu fico pensando o seguinte: "Nossa, eu achava ruim quando o meu pai, né, queria mandar em mim, ele é meu pai. E aí agora eu vou me relacionar com uma pessoa que queira mandar na minha vida". Eu sei que um relacionamento, né, tem essa não que você perca a sua liberdade, mas você tem ali um companheirismo e tudo é dialogado, eu entendo isso. Mas eu acho que ainda não encontrei uma pessoa que faça eu querer ter alguém para dividir, para falar a hora que eu vou, com quem eu vou e se eu vou voltar cedo ou tarde. Acho que ainda não apareceu essa pessoa para que eu chegue ao ponto de eu falo dividir a minha liberdade, né, porque perder a liberdade é um pouco demais, mas dividir a minha liberdade. Então, eu prefiro estar só, do jeito que eu estou, claro, né, não vou ser hipócrita e falar que nunca sinto falta de ninguém, claro que sim, mas eu sou feliz assim, né, então eu acredito que essa questão de querer dividir a minha liberdade tem que ser, tipo assim, o cara, né, para eu querer dividir a minha liberdade. E além do que, eu acho que existem outras coisas que pesam mais do que eu dividir a minha liberdade, que são questões, o que essa pessoa tem a somar comigo, né. Então, eu fico pensando muito nisso quando eu vou conhecer alguém. Será que realmente essa pessoa que eu quero para construir algo junto? Porque eu acho que eu não sou muito de ver o namoro, né, como uma tentativa. Então acho que é por isso que eu penso assim também, que nossa, essa pessoa não sabe, ela é legal pra gente dar uns beijos, como diz o meu pai, né, mas será que: "Ai, olha lá, ele não quer nada com nada, né, não quer prosperar na vida, o que que ele espera daqui 10 anos?". Então, na real, é isso que me deixa solteira até hoje, tá, gente, não é claro que essa questão da liberdade é importante, mas pensar também nessa pessoa a pessoa que eu quero ao meu lado. Os meus amigos costumam dizer que eu sou muito exigente, né, mas não é, eu sou uma pessoa que eu acho que eu diria que eu sou muito não ousada, mas eu busco crescer, né, eu busco ali sempre o melhor para mim. E aí, geralmente, o que eu encontro não são pessoas assim. Então, não serve para estar do meu lado permanentemente, só de vez em quando. E tem dado certo até hoje, então vamos continuar assim, até eu encontrar alguém que queira crescer junto comigo e que queira, né, dividir a liberdade, não tomar a minha liberdade. Bom, Jaiane, agora a gente vai fazer a pergunta que fazemos a todas as nossas convidadas, que é o que te movimenta, da onde que vem essa vontade de mudar o mundo, de criar coisas, de estar sempre buscando o melhor, enfim, como você mesmo falou, de prosperar e ajudar o próximo, da onde que vem esses impulsos, o que que tem te movimentado nessa vida? Eu acredito que a semente, né, disso tudo tenha sido com, os meus pais, porque eles que me incentivaram a participar, né, da igreja, participar aí da PJ, de projetos, né, sempre que tinha aí uma oportunidade de formação, eles nunca pouparam, né, para a gente fazer. Então, eu acredito que essa semente tenha sido plantada lá na minha fase criança, adolescente, porque a gente praticamente começa a participar da PJ criança ainda, né. Então, eu acho que aqueles momentos de semana do estudante, semana da cidadania, aquele momento foi importante para que eu quisesse, né, ter esse movimento de sempre prosperar, de sempre entender o que está acontecendo na sociedade, de querer mudar isso, porque eu ficava pensando acho que a gente pensava da seguinte maneira, né: "Eu estou tendo a oportunidade de ter esse conhecimento, mas e os outros? Não estão, né, alguns nem querem, nem sabem que existe". Então, eu acho que aquele momento foi muito importante, mas hoje o que me movimenta, né, o que me impulsiona, são as oportunidades, porque eu já vi que quando uma oportunidade aparece na minha frente, eu não posso deixar ela ir embora. Eu aprendi isso, né, como eu disse, a minha vida foi feita de oportunidades que eu agarrei, então eu acredito que essas oportunidades aparecem, quando eu menos espero aparece uma oportunidade e eu tenho que agarrar e eu tenho que fazer o meu melhor para eu conseguir, né, aproveitar aquela oportunidade. Geralmente essa oportunidade é também um desafio, e claro, né, a rede de pessoas que eu tenho me apoiando, os meus pais, os meus irmãos, a minha família, eu sou assim, a minha família é muito família mesmo, então a minha família, os meus amigos,
os profissionais que eu tenho, né, que me orientam hoje também, a minha orientadora da escola, a direção da escola, os professores que estão na escola há mais tempo que eu. Então, eu acredito que essas pessoas que eu vou conhecendo ao longo do caminho são o que mais me impulsionam, porque muitas vezes eu me vi assim: "Nossa, gente, eu vou ter que devolver o dinheiro da bolsa do mestrado, porque eu não vou conseguir terminar esse mestrado", porque eu fiquei muito procrastinadora depois do meu acidente. E aí as pessoas, né, as minhas amigas, as pessoas que estavam próximas a mim falavam: "Não, a gente acredita em você, você vai conseguir". E eu acho que quando a gente tem essa rede de pessoas que nos apoia, que acredita na gente, que puxa a orelha quando é necessário, que impulsiona quando é preciso, é o que movimenta mesmo a gente, porque eu creio que sozinho, né, a gente não consegue ir a lugar nenhum. Então, são isso, acho que é esse caminho, a minha família, a formação que eu tive ainda muito jovem e claro, né, toda a minha formação acadêmica, e as pessoas que permearam aí, ainda estão, né, no meu caminho. Gente, chegamos no quadro preferido aqui desse episódio, caminhando já para o fim. Né? Nesse quadro, o nosso quadro Movimentando as Ideias, a gente faz indicações do que a gente tem consumido nos últimos tempos, aquilo que tem movimentado as nossas ideias, a nossa vida de modo geral. Bom, eu vou começar por mim. Eu queria indicar hoje, então, um podcast que chama Bom Dia Óbvios, e eu quero indicar um episódio específico, que é um episódio que se chama Mulheres Difíceis, que foi gravado com a Leila Brandão. Quem não segue a Leila Brandão no Instagram, sigam, porque ela é maravilhosa, ela é artista, feminista, e compartilha conteúdos muito legais no Instagram. E quero indicar também um outro podcast que se chama Inquimpa. Se escreve Nkinpa, que é um podcast do Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e que ali eles compartilham conteúdos a respeito da diáspora negra, autores negros, e tem bastante informação para quem gosta desse tema. Jaiane, você tem algumas indicações aí para o nosso quadro? Então, eu sou uma pessoa muito de séries, né. Atualmente eu estou vendo uma série que chama Bold Type, da Netflix. Ela é uma série bem leve, mas que ela mostra, né, ali a trajetória de 3 mulheres, 3 amigas, dentro de uma grande editora. Acredito que possa vir de encontro, né, até com o podcast Mulheres Movimentam. E você me falou porque eu fiquei assim: "Gente, eu não sou muito de ler", eu leio coisas aleatórias, né, assim, não paro para ler nada mesmo, assim, que não seja do mundo acadêmico e profissional. Então, eu lembrei de um livro que eu li na minha graduação e, na verdade, eu trabalho com ele direto na sala de aula com os meus alunos, porque é muito atual, que é O Espaço do Cidadão, do autor Milton Santos, um grande geógrafo, né, brasileiro. E ele versa aí sobre a geografia, sobre, né, a sociologia, falando de cidadania, e é uma leitura gostosa de se fazer, embora os livros do Milton Santos sejam difíceis, né, mas esse é uma leitura aí gostosa e que a gente consegue entender várias coisas que estão acontecendo ao nosso redor com essa leitura. Então fica aí essa dica, né, para quem quiser entender um pouquinho mais aí desses, principalmente falando nessa questão da cidadania não existente no Brasil, né. Agora eu vou trazer indicação de podcast também, mas esse é só em inglês, então quem souber inglês é um podcast da Brené Brown, que eu acho que a gente até já falou aqui nesse podcast, que é autora de livros, conferencista, ela tem um TED Talk muito famoso que é sobre o poder da vulnerabilidade, e o nome do podcast dela é Unlocking Us with Brené Brown, então é um podcast que ela traz diversos convidados e conversa sobre diferentes temáticas, e é muito bom, muito interessante. E a minha outra indicação foi uma indicação que eu peguei no meu Inconsciente Coletivo, o podcast da Tati Bernardi, que ela traz psicanalistas, e o último episódio da primeira temporada é sobre... Tem um psicanalista junto com ela, e os dois conversam sobre a série Succession, que está passando na HBO, e é uma série que fala... É uma família de magnata, é um magnata que tem 4 filhos, então são vários conflitos ali dentro, e cada um tem uma questão, e você vê aquela dificuldade em comunicação e os problemas que isso gera quando são pais que deixaram de ir para terapia. Então, é uma série muito boa, estou aqui acompanhando essa semana, então essas são minhas indicações para o dia de hoje. Eu queria agradecer a Jaiane pelo tempo, pela disponibilidade, por todas essas falas maravilhosas que ela trouxe aqui para gente, e agradecer aos nossos ouvintes pela audiência,
E até mais, pessoal. Muito obrigada. Beijocas. Jaiane, queria agradecer também mais uma vez por ter aceitado participar aqui com a gente e compartilhado um pouquinho da sua história. Gente, vou reforçar a indicação da Flávia, porque eu também estou acompanhando essa série, também por indicação desse podcast do Inconsciente Coletivo. E é isso, gente. Até semana que vem. Beijinhos. Obrigada, meninas, pelo convite. Espero aí, né, ter contribuído com o movimento, com o podcast Mulheres Movimentam. E obrigada também aos ouvintes, né, que irão ouvir aí um pouquinho da minha história. E é isso. Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @mulheresmovimentam. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam@gmail.com. Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!